queria dar os parabéns à organização, numa altura em que se fala se há TEDs a mais em Portugal, ser ontem no P3, realmente acho que não há. Portugal precisa de eventos destes e precisa desta dinâmica, principalmente que alguns têm segmentos de preços diferentes, e dar também os parabéns por conseguirem fazer um evento deste tipo por 12 euros por pessoa, com coffee breaks e com tudo, quando ali no Porto estão a 75, portanto, também dar os parabéns por isso. E eu quero-vos falar um bocadinho sobre empreendedorismo. Sobre empreendedorismo numa lógica de tentar dar uma dinâmica à saúde mental, não é, que diz aqui em cima, deste país. Ser empreendedor, falar sobre isto. Ser empreendedor é muito duro. Quem é que daqui desta sala gostaria de ser empreendedor? Mãos. Ok. Os outros podem ir embora. Estou a brincar. Ser empreendedor não é só começar um negócio. Também podemos ser empreendedores dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, dentro do dia a dia. Vou falar sobre mitos primeiro. Montar uma startup não custa nada. É um primeiro mito. Montar uma startup custa muito. Custa tempo, é preciso pessoas, e as pessoas normalmente dizem que é barato montar uma startup, nunca começaram uma. Porquê? Porque vão surgir necessidades de produto. Se queremos fazer uma aplicação móvel, vamos precisar de um iPhone, de um computador, podemos ter um em casa, lá perdido, mas vamos precisar de dinheiro. Portanto, o capital vai ser um ponto importante. Isto vai ser um dos pontos que eu vou falar depois para a frente da minha apresentação. Segundo mito, uma ideia fantástica, pegamos num esboço, num cafezinho, não é? Fazemos o draft no papel, é o suficiente para nós conseguirmos captar investidores. Mentira. Alguns dos grandes casos de sucesso dos Estados Unidos começaram bem, alguns até tiveram recaídas, tiveram que fazer pivoting a nível de serviço para o produto, e sei de um caso agora muito recente, muito conhecido, que precisou de 300 apresentações de investidores para conseguir depois o resultado. Portanto, não basta uma paixão. É preciso a paixão, é preciso muita dedicação, muito trabalho, muitas noites mal dormidas. Principalmente, o good things come to those who wait, não é verdade. Good things come to those who work their asses off and never give up. Nunca desistir, é fundamental. O projeto vai ser rejeitado muitas vezes. O projeto vais ter muitas vontades de desistir, muitas vezes à noite, quando estás a pensar: epá, eu tenho aqui 5 pessoas a trabalhar para mim, vou ter de pagar salários no final do mês, está complicado, impostos a meio do mês, como é que vamos fazer? Vai haver muito stress, vai haver, sem dúvida. Vais receber críticas, vais ter de ignorar algumas. A parte difícil é saber quais são as críticas que temos de ignorar. Isso é um dos grandes segredos. É saber, quando estamos a desenvolver um projeto, aquilo que são as críticas que devemos ignorar e quais são as críticas que devemos ouvir. E normalmente aquelas que nos custam mais ouvir são aquelas que nós devemos manter. Normalmente aquelas que nos tocam bem lá no fundo, aquelas, este gajo está-me aqui a dar cabo de cabeça, isto não é assim. Não, essas é que devemos prestar mais atenção. Normalmente são essas aquelas que têm mais impacto. E deves procurar mentores e aliados. E isto é fundamental. Pessoas. Um segundo eixo que eu vou falar para a frente. Capital das pessoas. Outro mito. Uma boa ideia é a garantia de sucesso. Boa ideia, boa estratégia, bom timing, boa execução, boa equipe, resiliência e bater punho, como diz o Miguel Gonçalves, é uma garantia de sucesso. Isso sim, um conjunto de coisas. Sendo que aqui a questão da ideia e de transformação da ideia no produto é outro ponto também fundamental quando se quer ser empreendedor. Saber qual é o produto que se tem, perceber muito bem o processo de criação de produto, perceber muito bem a leitura de mercado. E outro mito, não tem de ser tecnológico. Acho que vive-se numa altura em que tudo o que é startups e tudo o que é inovação e tudo o que é empreendedorismo, só se for uma água, se for tecnológico, é que é empreendedorismo. Mentira! Da maior mentira que existe. Se vocês querem se meter numa área bem complicada, é para o mundo das apps que é milhões. A não ser que sejam inovadores e que tenham uma ideia realmente diferenciada, vão precisar trabalhar muito para conseguir chegar a um resultado. E depois, tudo o que é business to business, normalmente são áreas de negócio em que há muita dificuldade, porque cash flow, liquidez, capital. Quando que há negócios tradicionais, que são muito mais fáceis de implementar e têm uma maior liquidez, uma maior facilidade dinâmica de financiamento e de autofinanciamento do próprio negócio. E um ponto fundamental, ter uma obsessão muito clara. O senhor diz basicamente, don't start a company unless you have an obsession and something you love. E normalmente, quando existe uma estratégia de saída de qualquer empreendimento que nós fazemos na nossa vida, normalmente isso é o sinal de que não há uma obsessão. É assim, dificilmente algum de vós tem uma relação por aqui entrou, uma relação pessoal, namorado, diz assim, se isto correr mal, eu tenho aquela opção e aquela.
De certeza que não gostavam muito daquela pessoa, se iniciam essa relação a pensar numa estratégia de saída. Portanto, pensem bem, sejam obsessivos naquilo que vocês querem fazer. Dediquem-se a sério. Follow your dreams não chega. É preciso chase, não basta seguir, temos de perseguir os nossos sonhos. Temos de nos dedicar em pleno a isso. E vamos falar sobre estes 4 pontos. Sobre produto, pessoas, capital e falhar. E falhar é a parte mais importante dos 4. Produto. Numa lógica de produto, é fundamental pensar fora da caixa. Já está mais debatido, já toda a gente está farta de ouvir isto, mas isto não deixa de ser um conceito base, fundamental, pensar fora da caixa e pensar em produtos inovadores. Por exemplo, na Sketch Pixel nós temos um eixo fundamental que é a parte da animação 3D. E há um ano e meio para cá criamos um núcleo de desenvolvimento de aplicações móveis. Começamos a testar, lançamos vários produtos todos gratuitos, fizemos alguns produtos para clientes terceiros que iam financiando o negócio, não era aquele eixo. E então há uns 6 meses para cá dissemos assim, há apps no mercado que se pagam, são baratas mas pagam, 79 cêntimos ou 1,59€, ou o que for, são pagas, há apps gratuitas, mas ainda não há nenhuma app que nos dê a ganhar dinheiro. E então nós pensamos, vamos criar uma app que dá a ganhar dinheiro às pessoas. E estamos neste momento no processo, vamos entrar em beta testing para a semana, de uma aplicação que vai ser a primeira aplicação no mercado que vai dar a ganhar dinheiro às pessoas. Basicamente é uma aplicação que vai trabalhar no eixo de análise de mercado, marketing. Vamos revolucionar a forma como se faz análise de mercado. Vamos passar a conseguir dar resultados. Num serviço que tradicionalmente demora um mês e meio, temos relatórios de conclusão. Vamos ter relatórios em 24 horas. E durante esse processo vamos fazer poupar dinheiro aos clientes e dar a ganhar dinheiro às pessoas comuns que têm um iPhone ou um Android e que querem usar o seu iPhone ou Android. Vai ser um projeto chamado Storage. Inscrevam-se no beta tester se quiserem fazer. O Pablo Picasso dizia, os computadores não prestam para nada, só dão respostas. E aqui está um dos segredos na parte de criação do produto. Não se foquem nas respostas, foquem-se nas perguntas. As perguntas é aquilo que nos diferenciam, é aquilo que nos permite ir mais além. Não é por acaso que o método científico começa com uma questão, não começa com uma resposta. E é fundamental perguntar, fazer as questões certas. Fazer as questões certas é o mais importante. Devemos focar-nos sempre no problema. Porque se nós nos focarmos muito nas respostas, nas soluções, o que vai acontecer é que se aquela resposta, se aquela solução não funciona, nós vamos deixar-nos ir abaixo. Vamos desanimar. Portanto, lembrem-se, criem um produto, olhar para o mercado, a pensar fora da caixa, mas a focar sempre nas perguntas. O que é que o mercado precisa? Quais são as necessidades, por exemplo, na área alimentar? A Spirit nasceu um bocadinho porque o que é que o mercado precisa? O que é que não existe no mercado? O que é que nós gostávamos que existisse no mercado? Quais são os conceitos? Que não é nada de inventar nada de novo, simplesmente juntamos 3 conceitos diferentes. Pegamos numa marca, num conceito de café, tipo Starbucks, pegamos num conceito de cupcakes, tipo o Magnolia Bakery ou o Hummingbird, e pegamos no gelado artesanal, que normalmente só come em Itália, e juntamos os 3 num. E neste momento, ao fim de 8 meses, temos 82 pedidos de franchise, um pedido para Master Franchise para o Brasil e um pedido de Master Franchise para a Espanha, em 8 meses. Numa coisa que é muito tecnológica, que é a restauração. Portanto, não se bloqueiem com conceitos de tecnologia a mais. E um ponto importante, não demorem muito tempo a fazer deployment do produto. Por exemplo, o Store Agent não está pronto para ir para o mercado, mas vai para a beta para a semana. Se vocês não estiverem envergonhados quando começarem um chip de marketing, um teste ao mercado, se não estiverem envergonhados é porque estão a demorar muito tempo. Vai aparecer alguém que vai fazê-lo mais rápido. E também nesta lógica não tenho problema em dispersar ideias. As ideias aqui em Portugal é de género, tenho uma ideia muito boa e não posso falar sobre ela senão alguém vai copiar. Treta, não presta a ideia. Zero. Se nós temos uma ideia boa, temos é de fazer com que essa ideia entre na cabeça de muita gente e fazer com que ela se torne uma realidade. Portanto, se têm boas ideias, dispersem. Apaixonem pessoas para a vossa ideia. Tragam mais pessoas para a causa. Quase uma religião. Saber dizer não. Quando estamos numa fase de dispersar demasiado produto, saber dizer não. É preciso focalizar. As empresas numa fase inicial podem começar muito por ter um arranque em que, ok, somos uma empresa que trabalhamos numa área X, mas há ali mais 2 ou 3 áreas afins que é interessante porque podem dar dinheiro, basicamente, ok. Temos aquela oportunidade de negócio, bora lá para aquela. Temos aquela, bora lá para aquela. No início isso faz sentido, vai ser aquilo que vai permitir o funding do negócio inicial. Mas depois vai ter de haver uma fase em que vamos dizer assim, não, nós temos de ser bons em alguma coisa. Não podemos ser bons em tudo, então temos de focalizar, temos de nos direcionar especificamente e temos de começar a fechar
aquilo que é o scope de produtos. Temos de ter essa noção. Saibam dizer que não. Dizer que não a quererem fazer tudo, sobretudo. Pessoas. Contrata pessoas melhores do que tu. Eu tenho essa sorte. Nas empresas onde trabalho, nas empresas por onde passei, sempre trabalhei com pessoas melhores do que eu. Isso é a melhor coisa que pode-se ter. Só se tivermos pessoas melhores do que nós é que nós vamos andar para a frente. Porque senão somos nós sozinhos mais alguém pior. Portanto, procurem sempre pessoas melhores e juntem-se a pessoas com capacidades. Preocupem-se quando começam uma empresa. Eu aconselho a nunca abrir uma empresa com mais do que 2 sócios nem menos do que 3. Normalmente este número é um número equilibrado. Nos Estados Unidos, Best Practices para Startups, este é um número equilibrado da renda. E basicamente procurem pessoas que estejam dispostas basicamente a aplicar um salário para poderem começar um projeto consigo. Procurem pessoas que têm uma ética semelhante à vossa, que têm um valor semelhante aos vossos, têm uma perspectiva de criação de produtos semelhante, que concordem nestes 3 eixos, mas que tenham competências diferentes. Se uma pessoa tem competências de marketing e gestão, procurem uma pessoa da área tecnológica, se fizer falta. Se quiserem montar um negócio da área de restauração, não procurem pessoas da área de restauração, procurem pessoas fora. Porque se querem mudar paradigmas, se forem buscar pessoas de restauração, por exemplo, nós na Speed fomos buscar um consultor para o início para nos dizer como é que devemos fazer parte da pastelaria. Ele dizia, vocês metem estabilizantes e isto dura uma semana como fresco. E nós dizíamos, quê? Sim, isso é assim que se faz em todo lado. Não, mas vamos fazer fresco todos os dias. O conceito é fresco todos os dias. Portanto, questionem tudo, questionem todos. Questionem a lógica e a dinâmica usual daquilo que é o mercado tradicional, daquilo que é a forma de fazer. Porque senão vão estar a fazer mais igual a todos os outros. E procurem um mentor. Procurem pessoas que já tenham começado empresas antes e procurem pessoas que já tenham falhado antes. Acho que o nível de interesse do mentor passa por quantas vezes ele falhou durante o processo de criação de empresas. Porque falhar é que traz experiência. As pessoas com mais sucesso são as pessoas que mais falharam. Mesmo o Steve Jobs. Steve Jobs inventou o iPhone, que se chamava Newton, que era uma versão inicial do iPhone, há 15 anos atrás. Falhou redondamente. E depois não deixou de ter a coragem de voltar a fazer um iPhone, que é o sucesso que toda a gente sabe. Portanto, procurem mentores que tenham falhado e que tenham passado por isso. E usem o vosso network. Aqui, todas estas pessoas, de certeza que há pessoas que se complementam aqui, que estão em eixos semelhantes. Há aqui oradores que estão de certeza disponíveis para falar convosco. Não achem que uma pessoa, que o Belmiro de Azevedo, uma pessoa, o CEO da empresa mais importante, que é inatingível. Treta. Mandem um e-mail, liguem por telefone, esperem à porta de casa, façam stalking, o que quer que seja para seguirem a vossa paixão. Eu falei de obsessões, portanto, stalking está alinhado. Capital, outro beijo. Comecem por Friends, Family and Fools. Os projetos em Portugal, o capital de risco não existe, é uma treta. O capital de risco em Portugal investe neste momento numa fase já mais estabilizada de empresas, não investe em startups puras. Portanto, em Portugal comecem por estes eixos, família, amigos e pessoas. Os FULs são as pessoas que vocês fazem e que fazem com que se apaixonem pelo negócio. Por isso daí é fundamental expressar ideias. E depois há 12 estratégias de início. Das duas uma. Ou tentam buscar realmente alguém que financie o projeto e há o bootstrapping, ou seja, Portugal e estrangeiro. Basicamente. Portugal temos de ter controle, temos de ter bootstrapping. Bootstrapping o que é? É controlar os custos todos ao centavo. É limitar tudo o que é os gastos. O que é que vai acontecer? Nós no bootstrapping vamos ter um controle maior da sociedade, vamos ter, basicamente, a gestão vai ser nossa, mas vai demorar mais tempo a entrar no mercado e vamos também ter mais distrações como as distrações financeiras e não ter dinheiro para pagar os salários no final do mês. Distração. E lembrem-se, o investidor não é um amigo, mas também não é um inimigo. Portanto, não assumam que é uma relação pessoal quando há uma relação de investimento. Assumam como é. Estejam atentos sempre ao cash flow. É preciso ter capacidade de assumir as responsabilidades. E daí, por exemplo, é fundamental ter alguém com competências financeiras em qualquer projeto. Perceber que naquela data nós vamos ter dinheiro para aquilo. Quais são as entradas, vamos ter dinheiro, não vamos. Portanto, estejam atentos porque isto destrói muitos projetos. E vou falar sobre o último eixo. Falhar. Falhar que é a parte mais importante. E aí, conselho, toda a gente a começar um negócio, a começar a criar uma má aplicação, a fazer um mau pitch. Nós fizemos péssimas aplicações quando começamos o nosso departamento. Nós fizemos uma aplicação que fazia uma coisa que não fazia na realidade, então deitámos-la fora. 3 semanas de programação para o lixo. Mas foi importante para nós percebermos como é que devíamos ter feito as outras. Escrevam um mau livro, agora custa 3 € e tal.
sacar uma aplicação que depois fica tudo disponível na iBook Store. Portanto, não é difícil, não precisamos de editores hoje em dia. Mas no final de tudo isso, vão ter que começar o negócio, vão ter escrito um livro, vão ter feito um app e vão ter dado um discurso. Portanto, vão ter passado pelas experiências, vão ter aprendido com essas experiências, por boas ou más que elas tenham sido. Isso é fundamental. E os custos de falhar é um ponto muito, muito importante. O importante no processo de falhar, e acho que a arte no processo de falhar, é nós sabermos nos pôr a pé. E no saber pôr a pé é fundamental nós sabermos controlar os custos do falhanço. Portanto, deve-se passar, acho que tudo que é educação, tudo que é princípios de formação, deve passar muito mais, não na lógica de nós nos preocuparmos com não falhar, mas sim incentivarmos a falhar, mas termos sempre o cuidado de como falhar se pode destruir um negócio, pode destruir um conceito. Portanto, preocupem-se com os custos de falhar. Querem aumentar a inovação? Reduzam o custo de falhar. Basicamente isto. Foquem muito nisso. É importante começar com o bootstrapping e preocupar-nos com poder falhar muitas vezes. Dizer assim, eu tenho 10 mil euros para o investimento. Quanto é que me vai custar cada falhanço? Se cada falhanço me custar 5 mil euros, posso falhar 2 vezes. Se cada falhanço me custar 1000 euros, posso falhar 10 vezes. As probabilidades é só fazer as contas, de acertar. E não desistir. Basicamente a diferença entre o profissional e o amador é o profissional não desistiu. Continuou. Não há ninguém que tenha nascido profissional em nada. Os maiores treinos, os maiores CEOs do mundo eram iguais a nós nesta fase. Portanto, ninguém é profissional sem realmente não desistir. E só aqui 2 quotes do Samuel Beckett. Fail again, fail better. Ou seja, aprendam com os vossos falhanços. Saibam ler aquilo que está por trás dos falhanços. Saibam aprender com eles. E o sucesso é basicamente isso. É conseguir ir de falhanço em falhanço sem conseguir perder qualquer entusiasmo durante este processo. E o único eixo que não pode ser subcontratado naquilo que é o empreendedorismo e naquilo que é a vontade de criar coisas é a paixão. Isso sim. Isso é a obsessão, a paixão. É o ponto que vocês têm de garantir que existe. Se têm algum projeto que querem seguir, não desistam. Mas não esperem para amanhã. Comecem já. Dizer, mas para acabar o curso, quando acabar o curso vou pensar nisso. Treta. Deixem o curso. Não estou a dizer para deixarem o curso, mas deixem o curso continuar, porque ele vai continuar, mas dediquem-se à vossa paixão. E se calhar fazem que vocês estão no curso é quando têm o melhor networking. Portanto, depois de acabar o curso, começam-se a quebrar relações, perdem networking, aproveitem o início do curso para fazer o tempo do curso para isso. E basicamente os sonhos não funcionam se nós não trabalharmos. Dreams don't work unless you do. E uma última frase. A criatividade é permitir que nós, isto na lógica das indústrias criativas, é permitir-nos fazer erros, cometer erros, falhar. A arte é saber quais os erros que nós devemos manter. E há muitos casos desses. Há muitas situações que são negas que nós revelamos, mas que temos de acreditar neles e continuar até chegar à altura deles. E make it happen, basicamente.